Olá, 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 sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso maroto, nutritivo, suculento e científico podcast, O que sei sobre tigres e dragões. Subimos um nível, hein? Acabou aqui o achismo hoje, no episódio de hoje. Não hein? tem achismo. Vou embora então, que eu não tenho condições de ficar aqui. Terra plana, não tem nada disso hoje aqui. O negócio hoje aqui, o papo vai ser muitíssimo interessante. Primeiro, muito obrigado, Dr. Walter, pela presença. Obrigado, obrigado, Gil. Obrigado, Márcio. Né? O Igor aqui da produção. O Igor é o chefe. É o chefe que manda aqui. É o chefe que não manda nada. É só fachada. Bom, só lendo aqui um brevíssimo currículo do Dr. Walter. Médico formado pela PUC em 89. Estava nascido já, Igor? Já. Ah, quantos anos você tinha em 89? 2 anos. 2 aninhos. Foi o ano que eu comecei a treinar Kung Fu. Você vê? Na Lapa. Com o 89. mestre Rinaldo, em dezembro de 89. Acho que foi dia 13 de dezembro de 1989. Enfim. Especialista em homeopatia pela AMHB. Especialista em ginecologia, obstetrícia pela Febrasgo. Isso? Isso. Terapeuta de constelação familiar sistêmica pelo Instituto La Montera de Sevilla. Eu vou gastar meu espanhol aqui, na Espanha. Você viu? De onde que é? De onde que é? Não, Espanha não é Espanha, né? É Espanha, como é? Sevilla. Terapeuta Gestalt pela Escola SAT do Dr. Cláudio Naranjo. Mestre em Educação nas profissões da saúde pela PUC. Meditador, facilitador do método Feldenkrais de consciência pelo movimento e professor de Tai Chi Chuan, uma das artes marciais mais incríveis, que inclusive ontem a Universidade de Harvard publicou os 5 grandes atividades para você ter uma vida plena e maravilhosa. E o Tai Chi e o não Tai Chi Tava lá? O Tai Chi está Não lá. acredito. Quais são as Era seu outras? amigo. Certo, doutor? Sim, Quem exatamente. publicou era seu amigo. Não era meu amigo, não. Quais são Talvez as amigo do Dr. Walter, mas não era meu amigo, não. Você sabe quais As são? outras, É? eu posso te falar daqui a pouco, Tá bom, durante o beleza. episódio. Caminhada é uma delas. Tai Chi, caminhada. E tem outras, mas eu falo logo mais. Atua em consultório desde 1990, sendo cofundador do Instituto Vert de Homeopatia e Desenvolvimento Humano, coordenador de curso de pós-graduação em Constelação Familiar Sistêmica do Cefatef da Unifil. E também estudioso e instrutor de Eneagrama Sufi. Fala se o papo não vai ser profundo. Ô, Gil, a gente vai ficando mais velho, vai acumulando. Caracas, hein? Eu acho que a gente pode começar os primeiros Não, e depois ele me 35. mandou também o currículo Lattes aqui. Se eu quiser mais, é só clicar aqui. A gente pode pôr o Lattes aqui na descrição. Eu acho que a gente pode reservar os primeiros 40 minutos só para explicar as siglas. Só, né? Muito bem-vindo, Dr. Walter. Obrigado por ter aceito o convite. E vamos lá, quem vai aí? Eu tô até com medo. Eu não sei nem o Não, que vamos perguntar. lá, vamos lá. Vamos A lá. gente começa. Começa. Eu começo? Começa. Então vamos Eu começar. tenho uma pergunta. Então vai. Te interrompi. O que vem primeiro, doutor? O interesse pela medicina ou Tai Chi? Ó, na minha vida veio primeiro o interesse pela arte marcial. Depois, a medicina veio bem depois. Foi Mas a arte marcial no início foi qual arte marcial? Kung Fu. Judô. Não, foi o judô. Né? Isso que idade, doutor? Tinha uns 7 anos. 7 anos. Eu tava muito magrelo, precisava fazer alguma coisa. Daí meus pais eram amigos de um professor de judô. Ele falou, não, leve ele lá para treinar, né? E daí comecei essa história da arte marcial, né? E depois do judô, o taekwondo, que daí fica aquele ato, cresci muito, fiquei compridão, taekwondo, caía com chutes, pernudo, vai chutar. Depois o kung fu. Opa, teve o Kung Fu? Teve Kung Fu, que eu fui até a época da faculdade, que eu fiz faculdade em Sorocaba, e lá em Sorocaba tem um pessoal do Kung Fu bem forte lá.
E acabei, tinha um taekwondo, mas eu fui lá, não gostei muito. Então eu migrei pro Kung Fu, que os caras pegavam sério na ginástica, sabe? Kung Fu era aquela coisa... Isso que ano, Kung Fu? Foi quando eu entrei na faculdade em 84. 84, ainda... então ainda era aquele Kung Fu ainda. E lá era assim... 2 horas. O mestre falava assim... Não, aquele Kung Fu que você tinha que saber os 10 preceitos da academia, falar Tinha que falar no início tinha que falar no início da aula. E daí ele falava assim, ó, aqui a gente não sabe tanta firula, mas todo mundo aqui vai ter o físico bom. Então era ginástica assim de matar, né? E você lembra o estilo, o nome Louva da escola? Louva a Deus. Olha aí, Márcio. Eu já sabia já. Eu já ia falar aqui que era Louva a Deus. Louva a Deus. Então gostava muito, mas daí quando eu saí de lá eu acabei não dando continuidade. Você fez o período todo da faculdade lá e o Kung Fu também? Eu Kung Fu, mas daí a gente tinha o pessoal na faculdade que jogava capoeira, então a gente foi um pouquinho na capoeira. Eu fui sempre assim meio desregrado, sabe? Aí tinha as brejadas. Isso, tinha, né? daí era mais... Festa fantasia. Exatamente, tinha todas as festas. Então não era aquele... Teve períodos de muito treinamento, teve períodos de 0 treinamento, né? Mas assim, foi mais ou menos assim. É difícil ter feito a faculdade. Medicina é famoso. Você sabe que eu tenho uma coisa muito engraçada. Ó, quem ri aqui vai ficar de castigo, hein? Quando eu fui fazer FUVEST... Minha primeira opção foi educação física, né? E minha segunda opção era medicina. Óbvio, eu não passei em educação física, muito menos medicina. Falei que não podia rir. Não, mas depois você fez educação física. Depois eu fiz, mas não no FUVEST, não USP. E na medicina tem essa coisa muito dos jogos, né? Os jogos universitários, Sim. que é uma delícia. Mas daí a gente ia lá... brincar e ficar na bateria, aquela coisa mais da festa. Tomar água, refrigerante. Só água e refrigerante, né? Todo mundo muito saudável. Afinal de contas é medicina, não é? Então. Né? Mas é interessante porque daí tem aquela transformação por conta da medicina, que daí já tinha entrado a medicina no meio, que veio de uma forma meio inesperada para mim, né? Porque eu, na verdade, não queria estudar muito, né? Então, meu pai falou, você não vai estudar, então você fazer relações públicas. Então você vai ter que trabalhar, né? Ele falou, você não vai estudar? Você vai trabalhar. Então você vai trabalhar, né? E eu queria muito comprar um carro, né? Na minha época era comprar um Fusca, né? Então eu falei assim, vou trabalhar, vou comprar meu Fusca, depois eu vejo. Daí comecei a trabalhar aí no centro de São Paulo, né? E no primeiro mês, assim, eu... gastei mais com comida do que eu ganhei. Daí eu falei assim, eu tenho que ganhar melhor, acho que, como é que eu faço? Daí fiquei pensando, falei, acho que eu tenho que estudar. Daí eu mudei de estratégia, fiquei, né, comprei meu Fusca, né, e daí resolvi estudar, mas não sabia o que eu ia fazer. E daí que eu cheguei um pouco na medicina por eliminação. Que eu fui vendo o que eu não queria, como eu sabia o que eu queria, eu fui vendo o que eu não queria. Não, isso aqui eu não me vejo fazendo, engenharia. Isso aqui... Não, engenharia, eu achava que ia ser engenheiro. Não, engenharia tô fora. Direito tô fora. E sobrou as coisas de humanas, que eu gosto muito, e que interferem na minha vida até hoje, que eu tenho um currículo muito de humanidades. Mas daí a medicina para mim foi uma coisa que englobava um geral e os meus interesses por cuidar da própria saúde, essas coisas que estão um pouco na minha vida por conta das coisas que eu tive, de doenças que eu tive e tal. E acho que me dei bem, porque daí eu nunca mais parei de estudar. Pois é. Uau, né? E a tua família tem tradição na medicina? Não. Não, meus pais são da área de humanas, são assistentes sociais. Né? Então, cresci num ambiente muito mais assim... esperavam até, tinha uma expectativa que eu ia ser engenheiro, entendeu? Uhum. Que eu gostava bastante também da coisa mais... exata tal, mas não via trabalhando com isso, fazendo conta o dia inteiro. Para mim não é isso.
Hoje você trabalha ainda em alguma estrutura de atendimento bem ocidental, tradicional ocidental, vamos colocar assim? Hoje, que eu já estou aí com 30 anos de medicina, eu não estou mais trabalhando, eu estou só com o meu consultório particular e trabalho a nível de pós-graduação, com cursos e grupos, né? Eu gosto muito de trabalhar com grupos, então eu estou um pouco um perfil diferente, mas quando eu estava mais ligado à obstetrícia e à ginecologia, eu frequentava os hospitais, minha formação foi na maternidade de São Paulo, que na época existia, né? Que agora não existe mais, ali na Paulista, que tinha metade de São Paulo tinha nascido na maternidade de São Paulo, né? Então foi um aprendizado muito bom, uma ligação muito boa com os hospitais através da obstetrícia, frequentando os hospitais para fazer os partos e tal. Sim. Mas atualmente não, estou afastado. Quando que foi que teve uma bifurcação assim na carreira, que foi para um lado do que você trabalha hoje? Já na faculdade eu tive uma influência muito grande do professor, que é o professor Maffei, que apesar de ser um patologista, ele era um médico patologista, trabalhava com autópsia, verificação de óbito, coisa assim desse tipo, né? Exames e tal, mas era uma pessoa de um vitalismo e uma visão de mundo muito profunda, que me influenciou muito. E através dele, dos estudos que eu fiz das obras dele, desse tipo de pensamento que ele tinha da medicina, né? Não uma medicina mecanicista, cientificista, e sim uma medicina humana, uma medicina que a gente chama de vitalista, eu acabei chegando na homeopatia. E daí eu fui fazer a minha formação de homeopata e entrei na homeopatia, não saí mais, né? E hoje em dia eu vejo o mundo por esse prisma. Eu tinha feito também acupuntura. Logo que eu estava terminando assim, o curso, eu já estava numa crise muito grande, porque eu não me adaptava aí com o pensamento que eu encontrava nos hospitais, né? Sim. Então fui tentar a acupuntura, porque a medicina chinesa é um edifício, né? Aquilo é uma coisa maravilhosa, né? E realmente é maravilhoso. Mas eu percebi, aquele lado mais prático, sabe? Que eu ia ter que aprender chinês. Porque não existe você entrar nesse universo e você não entender as letras, né? As letras, porque esses símbolos, eles dizem tudo. Então, se você quer aprender a acupuntura, vai ter que percorrer essa trilha. E para mim era muito mais lógico a filosofia e o caminho que tinha no Ocidente mesmo, França, Alemanha, né, da onde vem o Hahnemann e visões de mundo, países onde já traduziram tudo do mundo inteiro, então tinha um acesso muito mais fácil através do espanhol, do francês, né, do que eu ia estudar chinês, né? E por incrível que pareça, né, a gente morde a língua, né, Gil? Porque atualmente eu comecei a reestudar, por causa do I Ching, eu comecei a entrar de novo nesse universo do chinês, e daí encontrei uma pessoa que entende a alquimia chinesa, né? E estou estudando aquilo que eu sabia que eu tinha que estudar. E vai estudar chinês, então. E vou estudar chinês. Até já sei aonde eu vou procurar. Essa pessoa, ela é chinesa ou não? Não. Quem me ensina essa alquimia chinesa é o Patrick Po, que é um francês, que agora está radicado no Brasil, mas que é uma pessoa de uma cultura... A França tem uma tradição absurda. Isso. Ele é um dos estudiosos lá da França. Chinesa. E veio radicar aqui no Brasil nos últimos 10 anos aí. E eu tive a sorte de encontrar com ele. E nem foi por causa disso, foi num estudo de sonhos, de um outro universo da terapia. E lá pelas tantas eu descobri, conversando com ele, que aquilo ia para, na verdade, num certo nível, todas as coisas se comunicam. Então, o Ocidente e o Oriente se comunicam porque eles já se comunicaram em outra época no passado
E só agora que a gente está nesse mundo de trevas, né, que a gente não enxerga as pontes, né? Mas que a gente está falando da mesma coisa. Então, mas tem que ter uma pessoa que já trilhou, né? Que no caso ele, que está passando assim o caminho das pedras, né? Nossa, que sensacional. Peraí, deu uma volta tremenda, né? Não, estou cheio de perguntas aqui. Deixa eu organizar aqui um pouco. Walter, nem sei como perguntar aqui. Você tem um caminho que sai da medicina tradicional, né? Sim. A medicina ocidental que a gente conhece aqui no Ocidente, e depois você faz uma escolha que te leva para uma medicina, digamos assim, vou usar uma palavra talvez um pouco antiga, alternativa, uma medicina que às vezes tem ainda, a galera torce um pouco o nariz, quando você fala de homeopatia, quando você fala mesmo de constelação familiar, as pessoas ainda não entendem, acham que é uma coisa meio esotérica. E aí, eu te ouvindo, eu fiquei pensando, em que momento essas coisas, a homeopatia dialoga com a medicina tradicional? Em que momento que elas se chocam? E como é que você sustenta essa escolha de... não sei se você está tão distante da medicina convencional, mas em que momento você... Se foi chocante para você, olha, me perdi aqui na minha... Eu nunca me pus distante, até porque eu comecei a minha crítica estudando os fundamentos da medicina, que era o professor Maffei, que é a patologia. Por exemplo, se a gente se tivesse pessoas que estudaram patologia agora na condução da pandemia, tinha economizado muita saúde de muita gente. Porque a gente viu muito absurdo, todo mundo viu. Tá aí agora até vai ter um julgamento sobre isso, né? E então, como se deu comigo, eu nunca abandonei, eu não ponho nada de lado. Eu só agreguei coisas que, conforme eu fui crescendo e a minha visão de mundo foi ampliando, eu comecei a enxergar os links que antes eu não enxergava. Então, hoje eu sou capaz de enxergar alguns links e sou capaz de compartilhar alguns links que eu enxerguei. Então, parece que as coisas vão chegando, vão se atraindo, porque existem os links concretamente, mas não dá para a gente estabelecer um link de uma forma externa, como é o processo de aprendizado nosso normalmente, que você vai lá, alguém te diz uma coisa e você segue aquilo como se fosse uma receita de bolo, né? Nesse outro caminho, é um caminho que tem que levar em conta o que acontece no mundo interno. Eu tenho que explorar, por exemplo, a reação vital. Eu tenho que explorar sensações e sentimentos, que é essa maravilha que é o corpo humano, né? Tipo uma nave espacial de último tipo, que a gente usa que nem um triciclo. Né? Então, a gente começa aí... O nosso corpo é muito tecnológico, né? Não, totalmente. Aliás, a gente consegue fazer aqui fora a tecnologia porque a gente já traz dentro da gente. O nosso corpo ele é perfeito. Assim, É quando eu estava na perfeito. educação física, estudando, lógico, numa esfera infinitamente menor do que a medicina, mas o pouco que eu pude estudar um pouco sobre fisiologia, anatomia, tudo, o corpo tem uma inteligência nata, assim, né? Já sabe... Sim, acontecer, e quando né? você começa a explorar isso, e você também tem um caminho na arte marcial que vai te levando a desenvolver essas propriedades, essas sensibilidades, esses aptidões que a gente tem como ser humano. Só que estão lá adormecidas, né? Porque a gente não usa, por exemplo, eu não uso a minha intuição. Né? Daí você entra na arte marcial, chega em alguns treinamentos, você tem que ter intuição. Então você começa a desenvolver uma coisa que você nunca desenvolveu. Daí um dia você está lá e você tem uma intuição. Você não está na academia, mas você tem a intuição, porque ela é um sentido que você desenvolveu. Então é aí que eu acho que conforme você vai dando esses passos, vai abrindo. Sabe aquela história que o segredo se protege? Porque ele é segredo, não porque é uma coisa que não pode ser contada. Ele é segredo porque você não consegue chegar nele. Está lá escrito no livro. Certo? Mas pega, por exemplo, um livro que já foi analisado ainda pelo Jung, por exemplo, pelo Richard William, que é O Segredo da Flor de Ouro.
que é um texto de alquimia chinês. Vai tentar ler aquilo sem ter um preparo. Você vai falar, nossa, isso aqui o que é? Não é bem poesia, não é bem ficção. É um tratado sobre É um tratado sobre o quê? Sobre alquimia do quê? Entendeu? Você não penetra no segredo. Então aquilo fica às vezes como uma curiosidade. Mas se você vai realmente aprofundando, né, começando um caminho, aprofundando, aos poucos você vê que vai se abrindo umas portas. E também acredito que esse aprofundar, Walter, não é um caminho racional, né? Não é uma dinâmica que se estabelece aqui. Não. Eu li uma vez, não entendi. Não, deixa eu ler de novo, que aí na segunda vez que eu ler eu vou entender. Não se trata disso, né? Porque te ouvindo me vem muito o que o nosso corpo, conectado ao que o Márcio falou, o que o nosso corpo vai nos revelando, né? Então, a partir do momento que eu faço Kung Fu, faço Tai Chi, faço Qigong, faço uma caminhada, faço yoga, eu vou mobilizando o meu corpo e meio dando para o meu corpo, nessa conexão mente e corpo, condição dele expandindo. E aí conseguir absorver essas coisas. Primeiro, o corpo é essa estrutura, né, que nos permite essa vida planetária. O corpo nosso é planetário. Ele foi construído há milhões de anos junto com o planeta. Tem uma informação que vem por gen. Então tem tudo lá gravado já. Eu não preciso inventar nada para viver aqui na Terra. Está tudo lá no corpo. Célula por célula. Só que é o instrumento. Então, o que coordena isso? Então, existe uma vida de relação, que daí tem um órgão que é o cérebro, e tem uma relação que vai para dentro, que vai para fora, que é um intermediador. Mas existe uma coisa muito subjetiva lá dentro que a gente está descobrindo. Que na tradição, por exemplo, nas diversas tradições, aparece com o quem eu sou, que é a questão primordial, central da filosofia. Quem eu sou, daí eu já caio no da onde que eu vim e para onde que eu vou. O que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Então, essa coisa é inerente ao ser humano. Se eu vou de encontro ao meu corpo, se eu vou penetrando dentro dessas camadas de sensibilidade, desses órgãos especiais, vou abrindo eles, uma hora eu começo a perceber a minha subjetividade. Essa subjetividade, chega uma hora que isso no Oriente está bem descrito, né? Os budistas, nas teorias do Tao, né? Que é o nada. Eu vou chegar numa coisa que não é um eu. É um eu, é um paradoxo. Sou eu. Esse sou eu é um eu que não é um eu. É um nada. Então a gente começa a ficar meio filósofo, começa a misturar tudo. Mas sem penetrar nesse nível, né, as práticas ficam exotéricas, ficam externas. Fica um aprendizado mecânico, que é uma aptidão do corpo. Graças a Deus nós somos mecânicos. Nosso corpo tem uma capacidade de aprendizado fenomenal. Só que isso deixado na inconsciência vai ser um problema para a gente, não uma solução. Aquilo que quando eu era criança não sabia e eu começo a fazer copiando, é muito bom. Só que se eu copiar a vida inteira, eu vou fazer uma coisa que não é minha. Então daí eu vou sofrer as consequências. Né? Inclusive, e daí você joga isso aí para psicologia, para sociologia. Né? E muito bem hoje a gente consegue ver isso até na própria saúde. Como a gente tem uma vida muito apartada da natureza, porque antes eu estava na natureza, copiava a natureza, que é a origem da arte marcial. A gente sabe como é que copia a natureza. Tem o nome dos animais, por quê? Porque copia os animais. Mas tudo isso compõe a natureza humana. Daí eu não faço isso, eu estou apartado da natureza, o que eu copio? O que tem no mundo construído pelo ser humano. Que é uma coisa da cabeça, que veio do entendimento, às vezes, muito pequeno. Às vezes tem coisas maravilhosas também, de compreensão. Mas hoje em dia, por exemplo, que a gente está vivendo um materialismo muito intenso, né?
Até a religião é materialista, né? O cara vai lá pedir relógio de ouro para Deus, carro para Deus. Deixa Deus ter outras preocupações. Vai trabalhar, meu amigo. Você vai comprar seu carro. Então, mas as pessoas veem assim, eu sou querido, Deus me achou bom porque eu tenho carro, né? Então é muito esquisito o que acontece hoje. Porque a gente tirou 50% da existência e estamos sofrendo as consequências. Agora a gente tem que retomar. Um dos caminhos que eu vejo para retomar é as artes marciais, porque elas vêm com uma sabedoria milenar. Vêm com esse conhecimento do ser humano desde lá do neolítico, paleolítico, na passagem para o que hoje a gente chama de civilização, né? Então é uma coisa muito potente que está aí na nossa mão, né? É uma tecnologia, né, que a gente pode usar para ir galgando essas aberturas, né? E num certo momento você vai perceber que a comunicação é interna, porque a tua abertura interna vai não só atrair aquela história do eu vou encontrar uma coisa muito bela que atrai o belo. Então daí eu fico menos angustiado com toda essa feiura que está cercando a gente, né? Que a natureza é muito bonita, mas você vai para a cidade assim, tem que ficar arrumando o tempo inteiro, né? Senão fica feio. A árvore sempre maravilhosa. Pode cair um raio nela, ela vai ficar mais interessante. Mas aqui nem sempre fica bonito. Então a gente, as nossas aberturas recebem os influxos que não são positivos. Deveria ser pelo bonito, pelo verdadeiro, pelo profundo, sensível, né? Então quando eu começo a desenvolver esses órgãos, né, esses sentidos, né, floresce, o ser humano floresce, e daqui a pouco eu estou recebendo as informações através da aumenta intuição. a sua chance de se conectar com esse bonito. Exatamente. Te dá uma chance de aprofundar a conexão com tudo que é belo, né? Com tudo que é... Às vezes até um resgate, né? É uma volta, você sai da cidade e volta para a natureza e volta para o rural. Para né? mim é isso. A medicina hoje, na minha cabeça, a medicina profunda, né? Porque a gente tem lá o que o pessoal julga a medicina, que é dar remédio. Dar remédio é remediar. Se há remédio, tem coisa que não tem remédio. Eu, na homeopatia, eu trabalho com a cura. A cura é como a cura do vinho, a cura do queijo, é a transformação de algo naquilo que ele é. Né? Da uva no suco de uva, no vinho maravilhoso, que tem aroma, fragrância, alma, né? Então, quando a gente trabalha nesse nível, que é o nível da energia vital, que é o nível da vida, né? Então o resgate é através da natureza. Se você puser o indivíduo em relação à natureza, ele é capaz de curar tudo, que é o que está se descobrindo hoje. Você pega um sujeito com câncer, ele é dado como incurável, daí tem algumas pessoas que já perceberam, falam assim, não, sai dessa alimentação aqui e entra nessa alimentação. Sai desse tipo de vida, entra nesse tipo de vida aqui. Troca o ambiente. Troca o ambiente. E aquilo, e muitos se curam. Vou dizer uma coisa aqui que cura, que a gente tem o tempo inteiro aqui no Brasil e que a gente não usa mais, né? O sol. O sol é a maior fonte de cura que pode existir. Então, hoje em dia, que a gente aqui em São Paulo, se bobear, a gente não toma sol o dia inteiro. E daí fica dando vitamina D para dar dinheiro para a indústria farmacêutica. Porque todas as vezes que eu fui no médico chinês, ele me recomendava isso. Ele falava do sol. Todas as vezes. Com o Liuzinho, enfim, com o Dr. Ling. Sol. Precisa tomar sol. Tem que tomar sol. E a gente, quando o filho nasce, a gente tem essa recomendação. Põe no sol. Põe no sol, né? Se o cara tiver preso, para não adoecer, você vê que na prisão era um lugar para ter todas as doenças, né? E banho a gente de sol. Banho de sol todo dia, é de lei. 1 hora de banho de sol. Ninguém fica doente.
E nós aqui fora, que não aparentemente não estamos na prisão, aprisionados. não tomamos sol, gente do céu. Mas é tudo assim hoje em dia, é o sol, daí a gente está estragando o ar, né? A energia, está na raiz do Ki, né? Se a gente vai estudar lá o que é o Ki, são os vapores, são justamente o que tem no ar. Daí você estraga o ar. Daí a água, que é o maior nutriente, nós somos feitos de 70%, 80% de água. Daí a água tá ruim. Então, hoje em dia, sim, a gente está lutando com dificuldade. Mas o ser humano vai chegar lá. Né? Porque são coisas muito boas, né? Mas a gente pode seguir esperançando que... né? Lógico. Né? Tudo que montar uma comunidade aí, morar no meio do mato, todo mundo. Já foi ou ir trazendo mato. Já foi um plano, viu? Eu era da época da alternativa, como o Gil falou. Hoje em dia eu falo o seguinte: não existe alternativa. Não existe alternativa. Aonde você estiver, faça a sua ecologia funcionar. Não existe alternativa. Tá, eu estive recentemente passando férias no Pará, em Alter do Chão. Se tem um paraíso na Terra, sabe, Deus foi descansar lá e falou assim: nossa, acho que dá para melhorar um pouco mais. Fez ainda umas coisinhas lá, entendeu? Vale a pena a gente conhecer como brasileiros, que é sensacional. Os caras estão destruindo tudo para plantar soja. A soja não entra, nem fica no Brasil. A soja sai do chão, eles cortam, põem umas barcas e levam para a China, Estados Unidos. Ali mesmo, pelo rio ali mesmo, entendeu? Pelo Tapajós. E em nome disso, eles estão poluindo o ar, poluindo a água, desertificando a floresta. E sabe o que os caras que plantam soja não pagam imposto? Você sabia? Ah, é? Eu vi essa semana, não sabia. Os caras que plantam soja, eu não vou dizer o nome deles porque eu não sei, mas se eu soubesse eu dizia. Não, porque a gente tem que pôr um chapéu de burro na cabeça desses caras. Que nem esses caras das lojas americanas aí. Tem que pôr um chapéu de burro na cabeça deles, porque são ladrões, são gente de mau caráter. E a gente fica dizendo que eles são os melhores que estão aí. É o melhor cara, o cara mais inteligente. Vamos pôr ele na economia. Você vai ver o que ele vai fazer na economia. Ele não consegue cuidar das lojas americanas. É por aí o nível da... A gente tem que... É um perigo muito grande que ele está passando. Se estragar a Amazônia, vai estragar... Não é só o Brasil, não. Aqui onde a gente está, vai virar deserto, porque é o que é nessa faixa aqui, no restante do mundo. Aonde está a faixa de São Paulo é um deserto. Só não é deserto aqui porque vem as chuvas lá da Amazônia e cai aqui. Os rios voadores, não é rio Os rios voadores, é isso mesmo. É o termo? É. Então você vê, a gente está num período agora que é tudo ou nada, não tem mais alternativa. É tipo, não tem mais tempo. Você Tudo sabe pra que ontem, você estava tudo pra falando ontem. da natureza. No final do ano passado eu estava em Jericoacoara e lá venta muito, né? E no período que a gente estava lá, as algas estavam muito na água, né? E o pessoal estava falando que aquele não era o período, estava errado. E aí o rapaz de lá estava falando que estava errado daquelas algas estarem lá, porque eles estão começando a construir erroneamente, está atrapalhando o vento. E não está levando. E não está levando, porque é um processo natural. A alga vem, ela retorna porque é alimento, né? E só que estava tudo lá, apodrecendo e não estava indo embora. E aí estão estudando agora, né? Para tentar diminuir, porque estão construindo, o vento não está, enfim, circulando como tem que circular. É um problemão. O Nordeste sofre um monte com isso, com essas construções assim, que bloqueiam o fluxo do vento e aí mexe com tudo, né? Que o vento leva e traz um monte de coisa. Sim, né? sim, exatamente. Pra natureza. São os fluxos, né? Quando a gente está trabalhando na arte marcial, tudo tem que estar num fluxo. Sim. Então você faz o treinamento, aquele treinamento não é arte marcial. Treinamento é para você se soltar na hora que você tiver que na aplicação, né? Então é isso que ensinam, é fluxo. Daí você chega num lugar que não tem fluxo. É o mesmo equivalente para o nosso corpo, né? Se Mesma- tiver um bloqueio de fluxo, Mesma coisa que Adoece. se acontecer isso no corpo, Morre. é terrível. É terrível.
né? Caramba, viu? Ó, eu estou viajando aqui. Viajandão aqui. Você ficou triste? Não, tô viajandão. Eu tô viajando, eu tô organizando as ideias para. Como não tem roteiro, as perguntas vão surgindo. Vai surgindo conforme a gente vai falando, né? Mas, seguindo um pouco nessa toada do esperançar, Dr. Walter, você começou a fazer Tai Chi quando mesmo, hein? Vamos agora que fazer essa... Esse ser entra na minha vida. Vamos fazer essa conexão, porque muita coisa do que você falou, conectado à ciência e ao estudo da homeopatia e da alopatia, muita coisa do que você falou eu escutei do Wagner, do Sensei Wagner, e depois vim escutar também outras coisas do meu atual Shifu Ziqian. Que aí depois que você fizer essa narração aí da entrada do Tai Chi, eu queria voltar a esse tema com você. Legal. E é bem legal essa história, porque daí mostra bem a nossa condição como ser humano, né? Eu estava lá naquela época entrando na faculdade, né? E eu conheci era um artista, agora eu lembrei, eu não vou lembrar o nome dele, trabalhava inclusive com um teatro alternativo, tal, um japonês, e ele ensinava Tai Chi no Sesc. E eu fui fazer, eu fui fazer com ele lá o Tai Chi. Não tinha aluno, era eu mais um outro, assim, tal. Em um ano eu aprendi lá a forma, né? E eu vi que outras coisas aconteceram assim na minha vida, né? Que depois eu fui para a faculdade e com essa história de mudar tudo, né? Sumiu a forma da minha cabeça. Mas sumiu de um jeito que eu não lembro nem o nome do professor para dizer para você, né? Então foi real? Foi real. Então, qual é o nível que eu estava usando naquela época de consciência, né? Mas interessante o quê? Que isso ficou gravado em mim, né? Uma hora me deu uma vontade. Eu sabia sabia que o Tai Chi era bom, mas daí eu parava e não lembrava, mas nem como é que começava, né? Então, daí não recuei diante da minha ignorância, né? E daí já estava formado, tá? Começando minha vida lá, morava aqui no Alto da Lapa, tal. E tinha lá a academia do Kitô, aqui no Alto. Do Sensei Sumiu. Exatamente, né? E tinha lá o Tai Chi e tal, na fachada. Eu falei, é isso. Aí, tá. Vou fazer Tai Chi. E quando eu cheguei lá, encontrei o Gil. Você lembra, você estava substituindo a Mônica. Isso que eu ia falar agora. Que a Mônica estão junto até hoje. A Mônica, que é uma irmãzona de Tai Chi, Mônica Raibara, ela estava de licença maternidade. Ela estava tendo filho. Aqui na Serra Corá. Na Serra Corá. Ela entrou de licença maternidade e me falou, você não quer assumir a turma? Só que no horário 6 da manhã. Eu adoro esse horário. Das 6 às 7 da manhã. E eu lembro que a Mônica falou assim, olha, só que é 6 da manhã. Você morava lá lá no Morro Grande. Lá naquela goma, lá longe. E 6 da manhã, ela até me falou assim, não, acho que você não vai ter coragem, né? 6 da manhã. Tá te testando. E quando ela mandou essa de não vai ter coragem, eu falei, mexeu, né? Vou. Nossa. Só que é no Alto da Lapa, a gente fala Lapa, mas assim, do Morro Grande para Lapa é fácil de condução, é fácil. Só que Alto da Lapa é lá em cima na Serra Corá. Então eu não tenho um ônibus que venha lá do Morro Grande. Né? Então era uma odisseia, assim, era uma jornada. E não tinha Uber? Não tinha Uber. Você tinha carro? Eu acho que no começo eu não tinha, depois eu tinha, não me lembro se eu tinha carro ou não. Aí topei, falei, vou. Eu lembro que eu comecei, acho que tinham 2 alunos só. Aí depois, enfim, aí conecta com a história que o Walter está contando aí. Isso, pode que a gente ia lá, eu, até hoje na pracinha lá, eu faço Tai Chi cedinho. Daí o pessoal reclama pra mim, mas por que não faz um pouco mais tarde? Fala, não, é Tai Chi pros fortes, aqui só chega. Só chega quem consegue.
Mas é que é o melhor horário. Mas 6 horas da manhã é um ótimo então, horário. A gente tem que o pessoal sai para pedalar, é o melhor horário. A gente tem que né? pegar esses horários que são bons, a gente tem que saber que tem um horário melhor. A gente pode fazer qualquer hora, mas tem os horários que são melhores, né? Mas eu sei que daí eu comecei lá e era muito... o Gil foi ensinando e a gente parava para ler o Tao Te Ching e tinha o chazinho, lembra? O chazinho filosófico no final. Daí tinha a monja, lembra da monja? Tinha a monja. A monja. A monja ia lá. Tá e a gente batia altos papos com a monja. A monja palestrou para os alunos. Sério? É. Que legal, muito especial, hein? Então, dali eu não desgrudei mais do Gil. Até ele depois fechou lá a academia, não sei o que aconteceu. Eu já estava trabalhando, a gente fazia, lembra, lá no consultório? No seu consultório, na sua casa? Na minha casa, onde dava, daí na praça. Eu ficava enchendo a paciência dele, entre uma viagem e outra, né? O Gil trabalha com ONG, viajava muito e tal, para lá e para cá. Daí eu falava, quando você vai estar aqui? Não, em abril eu tô aí. Então em abril vamos treinar. Daí eu ficava lá tentando fazer a cruz. Ficava 2 meses tentando fazer a cruz sozinho. Daí quando ele chegava, eu falava, agora não tem jeito, você tem que me ensinar isso aí. Tem que me ensinar a sair da cruz. Sair da cruz. E nisso fui aprendendo, né? Que ano foi isso, Walter? Putz. 96, será? Não, um pouco mais à frente. Para frente, 91. Eu acho que eu conheci uma vez. Foi lá antes, foi antes do Mestre Xi. Então, eu devo ter lá, acho que em 2005 ou 2006. Já, 2005, 2006. 2005, talvez. Que eu fui conhecer uma vez a sua academia. Que o Mestre foi. O Mestre Xi foi lá. Não, mas a primeira vez que eu fui lá uma vez conhecer, ele falou, vamos lá que eu vou te levar numa academia bonita, aquele judô, que não sei o quê. Foi antes. Acho que era 2005 ou 2006. Lá era muito especial, um lugar muito bonito, um astral assim. Um dojo japonês assim. Ainda existe? Eu sempre falei pro Gil que essa academia lá era existe pra em mim outro lugar. Uma referência modelo. Isso, lindo. Muito, você vê caprichado mesmo, sabe? Nossa, tinha uma portinha que você abria assim, né? No fundo, assim, do dojo, assim. Aquilo que o Oriental já traz como um aporte para nós, é fazer uma coisa muito simples, funcional, mas lindíssima e delicada. Né? Até para andar você anda em silêncio, porque dá até medo de falar alto, né? Porque... Não é, o lugar já te convida, já me convida, né? Uma prática. Exatamente. Às vezes a gente não está tão acostumado assim, né? Com aqui no Brasil é tudo muito invasivo, muito o som é invasivo, as pessoas são invasivas. É um pouco da nossa característica, né? E aqui em São a gente Paulo, fala alto. A cidade é né? barulhenta também, São Paulo é barulhenta. A gente tem que falar alto, você tem que se fazer presente, né? É diferente, né? Mas a gente está aprendendo, tá? Sim. Mas por outro lado também, se você quer passar invisível, você passa, né? Bom, aqui isso é bom também, em né? São Paulo é uma maravilha para ficar invisível, né? Comparado em cidades menores, de interior, que todo mundo conhece todo mundo, aqui você consegue... Exatamente. Né? Ser invisível. Então, sei que daí eu não fiquei só no Tai Chi, que eu fui fazer o ninjutsu. Que também uma vez você foi com no CC Fernando, e que era uma coisa que daí mais, acho que eu estava naquela crise da meia idade, 40 anos. Daí Vamos nela, hein? Daí deu vontade de... Não, eu tô com 32, hein? Deu vontade de virar ninja. Mas foi muito bom, porque era o pessoal bem mais jovem, mas com aquela... Sabe quando a pessoa se joga mesmo? Eu me lembrei muito de como era no começo, que a gente, na nossa época, chamava de bicho grilo, né? Que era hippie, né? E agora é descolado, né? Não sei o que tal. Mas era assim, você querer fazer... Vamos fazer o dojo, o dogi, vamos fazer a arma, vamos fazer o aradi, o calçado, vamos fazer... Então eu entrei nessa, assim, foi muito gostoso, né? Arco e flecha, espada, é um universo todo que a arte marcial proporciona também, se a pessoa quiser, né? Sim. Tem milhões de evoluções que dá para fazer dentro do... Então foi muito bom durante um tempo, mas o que ficou mesmo, né? Depois o Tai Chi, e agora que eu estou fazendo o Iaido lá com o Sensei Wagner, né? Bem legal. Muito bem. E você falou, Walter, um pouco atrás sobre cura, né? Que acho que e aí quando você falou sobre cura, eu me lembrei, Márcio, do Mestre Xi, quando ele fala
de ensinar Kung Fu, Tai Chi, com essa visão de que é patrimônio da cultura chinesa. Então, quando você olha para a relação médico-paciente, você aplica essa ideia da cura, eu imagino que você amplia as suas possibilidades de caminhos possíveis para orientar aquele paciente para chegar nesse lugar. E aí, você contando a história do Tai Chi, eu queria te perguntar assim, o que o Tai Chi te possibilitou de cura para você? O que as artes marciais... Sim. No que as artes marciais curaram o Dr. Walter? Eu tive uma experiência interessante, que eu morava ali na Vila Mariana, e eu descobri que tinha o Tai Chi do Pai Lin. Né? E daí eu fui fazer lá Tai Chi com ele, né? Mas fiquei um período muito... Não dei continuidade, né? Mas eu tive uma experiência com o Pai Lin que foi muito marcante. Era eu já tava... o filho? Não, o pai? O pai. O pai. Então, era um salãozão, era muita gente. Você tinha que lutar por um pedaço para aprender, né? E ele, de vez em quando, aquela coisa que estava lá fazendo tuiçô, né? Ele chegava do seu lado, tal, daqui a pouco você estava fazendo lá com ele, né? E um dia ele chegou assim e falou, vem aqui e tal. Me fez um diagnóstico, eu fazendo com ele o tuiçô, ele me fez um diagnóstico, mas energético, né? Porque eu estou preocupado com você por causa do seu baço. Papá, e fazendo? Fazendo, e ele ia me falando. Então isso aí, para mim, foi muito marcante, porque falei, nossa, primeiro ele percebeu, eu sei nem. Hoje eu tenho essas percepções, né? Sabe aquela coisa, aquele paciente chega, você já sabe um pouco, ou muito. Então, ele tinha isso. É uma pessoa muito experiente, ele já estava bem idoso, mas muito vitalizado, né? É uma pessoa que tem uma trajetória muito bonita com o uso do Tai Chi para a saúde. Até hoje, lá, o grupo ligado a ele trabalha com saúde, com a energia mesmo, fazendo a mobilização da energia e tal. Então, isso me deu uma concretude desse universo. Apesar de eu não continuar estudando nessa linha, depois tudo que eu fui fazer me levou a olhar como tratar o corpo, como tratar a mente, como tratar a totalidade do indivíduo, levando em conta que ele é uma totalidade vital, né? E uma outra coisa que está me ocorrendo do que você colocou da trajetória e tudo, como é que a gente vai entrando na cura, né? É que hoje eu tenho a consciência que a gente só consegue caminhar com a pessoa, que não sou eu que curo nada, né? Que eu sou um companheiro de caminho, que eu tenho que levar, eu posso ter essa chance de caminhar em serviço com a outra pessoa, fazendo com que ele avance nas suas próprias forças curativas, só que eu só vou conseguir levar até onde eu entendo. Mesmo que eu queira uma coisa maior, se eu não vivenciar em mim, eu não tenho que ter angústia se eu, por exemplo, começo a te tratar e você está em questões no teu caminho adiante do meu processo. Não tem problema, porque eu vou conseguir te levar até onde, e lá existe uma força que atrai o que você precisar. Vai vir um outro mestre de verdade que vai te levar até onde você precisa, entendeu? É um caminho fora da casinha, que nem você falou, né? Não é linear. Ele não é porque eu quero, ele não é porque eu achei o mestre. É tudo ao contrário. É quase por acaso eu vou dar um encontrão no mestre. E o mestre vai falar, fica aqui. E daí eu não tenho jeito de ir, de não ir. Sabe? É um processo... É processo, né? Começa por aí. É processo, não é mecânico. Então a cura, você mobiliza o curador interno da pessoa. E, é lógico,
como diria uma amiga minha, mãe de santo, né? Uma época eu fui, nas minhas buscas, né? Fui frequentar Umbanda, Candomblé, né? Ela falava assim, tem que estudar as plantas. Porque senão o espírito vem e você não sabe nada. O que ele vai conseguir fazer? Ser um ignorante. É muito engraçada, né? Falou assim, por isso que eu estudo. Eu estudo, porque daí na hora que vier, eu sei o que fazer. A entidade vai pedir para você fazer um banho com uma você fala assim, X, não sei que erva que é essa. Ele disse uma erva lá, mas eu não lembro. Ela fala assim, não pode, você tem que estudar, vai estudar. Então eu fui entendendo que esses movimentos têm que ser orgânicos, né? Então você consegue ensinar não porque você é o que sabe mais. É porque você está ensinando, você está no ensino, você está aprendendo. Então você tem a capacidade de ensinar. Né? Então o mestre é o que mais sabe, porque o mestre sabe que não sabe nada, né? O mestre já chegou num ponto que ele flui. Então daí ele pode ensinar todo mundo, né? E eu posso ajudar algumas pessoas de algum jeito até um certo ponto, mas está muito bom. Eu também estou no meu caminho, estou tentando progredir. Então essas coisas se misturaram. E isso numa época foi muito bonito, perceber que o que vai acontecendo no meu mundo externo, na minha vida cotidiana, começou a andar em paralelo com o que estava acontecendo dentro de mim. Dentro do meu processo como pessoa. Então, assim, contente com o que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo. Daí você tem um problema, mas aí você tem a solução, vem um sonho, vem uma intuição e vai de acordo, não é um negócio assim. O sonho é um reflexo do que a gente vive ou está passando em determinados momentos, ou não necessariamente? Entre as coisas é um reflexo. É tipo uma foto, um filme do teu mundo interno profundo, que hoje a gente pode chamar, né, isso de acordo com alguns autores, do mundo imaginal. Porque você veja, imaginal. 1/3 da sua vida é dormindo. Mas quando a gente é criança, que a gente é o anjinho, a gente dorme quase que o dia inteiro. Então, esse mundo que acontece, tem um mundo, tem o intermundos, que é aquilo que a gente consegue lembrar, e tem o nosso mundo cotidiano, corriqueiro, né? Então, essa passagem do inconsciente para o consciente, e hoje a gente sabe que o inconsciente é muito maior, que o consciente é uma lampadinha pequenininha, é uma luzinha, né? Tipo, os físicos já determinaram, se a gente contraísse toda a matéria do universo, ia dar uma esfera de 5 centímetros, não sei, um pouquinho mais de diâmetro. O restante é espaço vazio. Então, por que a gente não é vazio? A gente tem uma materialidade. Porque a gente tem um jogo de forças eletromagnéticas, campos, é super complexo, mas que esse jogo do universo, da criação do universo, está dentro da gente, tem um microverso. Então a gente acessa, o tempo inteiro a gente pode acessar essas energias. O tempo todo a gente tem isso, né? Uma delas é o inconsciente, através do sonho. Só que qual que é o paradoxo? A gente tem que confiar que o sonho vai funcionar, porque a gente pouco entende da linguagem do sonho. Quem estuda isso, uma hora começa a falar o seguinte, olha como é que é complicado. Cara, já tiveram vários aí, tipo Jung, Corban, Hillman, são grandes nomes aí ligados à filosofia e à psicologia, né? Estudaram isso. Num certo momento eles começam a falar, é a linguagem dos anjos. Daí as pessoas ficam com medo deles e não dão continuidade, acho que não é sério, né? Porque a gente não tem uma linguagem racional para falar essa outra língua, por isso que chama, por exemplo, língua dos pássaros, São Francisco de Assis. Ele falava com os animais, língua dos pássaros.
Rumi. São os grandes místicos, né? Das diversas religiões. Eles começam a entrar numa linguagem que a gente pouco entende, né? Então, tem que ter uma vivência disso pessoal e uma tradução disso para o teu momento específico. E no teu momento específico, né, que é tipo onde eu tô no meu momento, ainda naquele momento a gente pode estar no mesmo momento, nós quatro aqui, dentro de um avião indo para um lugar. Só que cada um está numa janelinha. E 2 de nós estamos de um lado, 2 de nós estamos do outro. A gente está vendo coisas absolutamente diferentes no mesmo momento. Então você vê como é complexo. Eu tenho que olhar uma linguagem nova, saber, a pessoa tem que saber onde ela está, e a gente tem que analisar o que ela está vendo de acordo com isso. Daí vai falar alguma coisa. Mas é possível o inconsciente falar com a gente. A gente tem que confiar que ele está falando com o nosso... aquele vazio, aquele nada, aquele si mesmo. E se a gente vai para os povos originários, indígenas... eles faziam isso. Não, eles fazem isso. Fazem isso. Essa leitura, o sonho é um... Não, eles se reúnem. Exatamente. Se reúnem, por exemplo, eles vão sair para uma caçada, uma coisa assim. Reúne todo mundo lá, passa até um cachimbinho lá para garantir que todo mundo vai sonhar. Né? E alguém tem que ter o sonho. Né? Isso acontece com os índios aqui nossos. É muito forte. Né? Muito... Eles usam o tabaco, que o tabaco é aqui da América do Sul. Né? Então, tem formas de evocar, todas ritualísticas, né? E uma linguagem própria que normalmente quem sabe lá na tribo é o xamã. Né? Então a gente não consegue ser xamã hoje. Por tudo isso que a gente conversou aí, que acontece com a sociedade humana hoje, né? Nós aqui na cidade. Mas a gente teria que fazer um movimento de religação com a natureza numa coisa um pouco neo-xamânica, que é ir nos fundamentos, né? Então você vai lá estudar o chinês, você vai nos fundamentos, você vai chegar no xamanismo. Que é tipo uma proto-religião, uma coisa anterior a tudo isso que... A Torre de Babel, né? Que é esse monte de coisa que não, parece que não conversa uma com a outra, né? Olha, deixa eu só dividir uma sensação aqui para nossa audiência e para vocês também. Eu estou muito longe. Eu estou com uma sensação aqui de... Sabe quando você está fazendo uma prática de Tahiti e que você consegue ouvir o silêncio e ao mesmo tempo ouvir o que o mestre ou o professor está falando? Então tá rolando para mim aqui um momento aqui. E olha que a gente não usou o cachimbinho nem nada. Estamos aqui só no campo da entrega e no campo relacional. O Igor nem se mexe. Ele tá na mesma posição desde que começou. Pra mim rolou um cachimbinho do Não, eu tô falando isso porque por muitas vezes eu falo para os alunos que fazer Tahiti, praticar Kung Fu, praticar arte marcial, tem a ver com isso. O movimento em si, o Taolu, o Kati, tem que te levar tem que possibilitar em você tal estado de atenção que te permita sentir o que está se manifestando em você e fora, que é um pouco o que está rolando aqui. Então, quando eu pedi para você narrar um pouco da conexão com o Tahiti, foi porque o Shifu Zitian, ele sempre fala uma coisa para mim quando ele está corrigindo, e eu me lembro de uma vez que você foi treinar lá na escola, que a gente estava fazendo árvore. Nossa, ele e faz aconteceu uma árvore. coisa ali que você relatou, que eu achei muito curiosa, que tem a ver com uma máxima do Zitian, que é: sempre que ele me corrige e me pede para ficar um tempo na posição, depois que eu saio, ele fala: você vai lembrar, você vai se recordar do que você sentiu? E aí isso sempre me leva para esse lugar. Eu tenho que fazer a prática nessa perspectiva ampla. Eu tenho que me movimentar, seja no Kung Fu, no Tai Chi, sei lá, no CrossFit, na Yoga, nessa perspectiva que me permita se conectar a mim mesmo e, sobretudo, quando eu der a pausa,
sentir o que esse estímulo gerou em mim. Perfeito, é isso aí. E assim, e é muito maluco isso, né? E tem a ver com essa coisa que você falou desses encontros, né? Porque numa certa medida eu vi muito isso do Sensei Wagner nas minhas práticas pretéritas, e depois com o Zichan ele traz isso com uma linguagem um tanto diferente, mas para mim faz esse link, fusão, né? É a mesma coisa. Eu falo, caramba, é isso aí. É tipo a janelinha diferente, olhando exatamente. O mesmo momento. E você fala, mas como estão olhando a mesma coisa e manifestando a mesma coisa? Né? Exato. Então eu estou nessa viagem aqui, telespectadores. Sim, acho que o papo está muito profundo e está vindo questões mesmo, assim, que eu acho que a prática desenvolve na gente, né? Eu acredito muito que quando a gente pratica arte marcial, independente de qual seja, na verdade, só para não me perder, eu ia falar uma coisa que tem a ver com isso que eu vou falar agora. Na música, eu lembro um amigo que sempre falava assim, pausa também é música. O silêncio também é música. Uhum. Então, esse sentimento, essas coisas que às vezes provocam na gente, da gente ouvir o nosso corpo através de uma prática, de você estar ali, que às vezes se você não fizer a pausa para você sentir o movimento, você não vai sacar o que aquilo está reverberando no seu corpo, qual a sua necessidade. Uhum. O doutor até, por favor, me corrija. Às vezes tem pessoas que chegam lá na academia, porque eu estou muito estressado, porque não sei o que, blá, blá. E aí eu fui no médico e não sei o que, falei... Aí você fala assim, você já pensou em descansar? Em dormir? Alguma coisa assim, porque... Tá dormindo bem? Tá dormindo bem? Não tô dormindo né? Bem, porque eu vou dormir, eu levanto isso... É só dormir. Não vai ter remédio que vai... né? Então, às vezes, essa coisa de você sentir, essa sensibilidade, né? Por exemplo, do vinho, de você sentir... Você só consegue ter isso se você perceber. E acho que até na medicina do grau que o senhor tem, talvez é isso que o senhor tenta atingir, talvez nas pessoas, né? Tipo, vamos tentar sentir como você tá. E não só te dar um remédio para dor de cabeça, por exemplo. Exato. Né? Exato. A pessoa tem se eu estou errado aqui, se eu estou viajando muito, mas... Em algum momento você tem que ter as ferramentas para ter autonomia. Autonomia é sobre a saúde também. Né? E tive uma oportunidade, vinha o mestre Yang, né? E eu fiz essa pergunta para ele, porque eu estava estudando meditação, né? Ele foi o encontro lá no Sesc, Pompeia, né? E daí no final abriu para pergunta, eu falei assim, então, eu queria saber a ligação do Tai Chi Chuan com a meditação. E o chinês, ele é muito objetivo, né? O chinês não vai fazer uma coisa que não tem necessidade, porque aquilo é importante e aquilo funciona, por isso que ele faz, né? E o que ele me falou foi o seguinte, tudo é meditação, só que para você chegar na meditação, você tem que praticar o físico, o corpo. Então, qual foi o conselho dele? A forma tem que ser lenta, tem que levar uns 15 minutos, né, para fazer a movimentação, porque isso vai deixar tua respiração e tua integração num nível X, que o grupo vai ganhando, né, que você está fazendo em grupo ou sozinho, que são as memórias, né? Eu faço em grupo para ter a memória sozinho, para fazer onde eu precisar, numa respiração. Mas o que eu estou treinando lá? Repete 2 vezes, então já dá meia hora só de forma, né? Daí senta e medita o quanto você quiser lá. Para que é para liberar, você é certeza que você vai ter liberado todos os seus fluxos energéticos de vários níveis, líquidos, tudo no teu corpo, e vai ter levado a tua frequência no nível bom para começar a meditar. E daí na meditação você pode acessar qualquer tipo de necessidade sua e cura, o que for. Sempre é uma cura, né? Porque a gente está tentando chegar naquele tal do quem sou eu, né? A gente está sempre numa transformação, numa cura, né? Então, eu falei, poxa, esse é um objetivo que nem sempre é o que leva a gente na arte marcial. Eu, como moleque, eu queria aprender
derrubar, querer aprender, ficar mais forte para ninguém mexer comigo, né? Treinar, tal, para ficar forte, para ter agilidade. Tava muito no externo. E conforme isso foi mudando, até pelo meu processo natural de envelhecimento, eu fui mudando também minha prática, né? Uau, bom, eu vou de novo aqui fazer uma promessa. Que vai ter a segunda parte. Que vai ter segunda parte com o Dr. Walter. Então, Dr. Walter, já fique aí pensando numa agenda possível para a gente fazer uma segunda parte, porque falamos muito e numa profundidade aqui meditatória. Meditatória. Mas acho que tem outras coisas para a gente poder explorar. Eu sou muito fascinado, Dr. Walter, sabe, pelos processos químicos que a prática gera. Então isso já daria um episódio gigante. Então já fica aqui o convite. Aquilo que Harvard está estudando. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é isso, Pimpões? É isso. Obrigado pela primeira parte encerrada. Eu que agradeço, agradeço o convite, né, e todos também que vão escutar. Daqui reflexivos. Sim. Isso. E aguarde a segunda parte. Aguarde a segunda parte. E para você não perder a segunda parte, você pode se inscrever aqui no canal. É só clicar aqui no botão de inscrição, se você não for inscrito. Você pode dar um joinha para esse vídeo aqui, comprar o livro... como que é o nome do livro? Tai Chi Chuan, da família Chen. Livro 1, Origem e Fundamentos. Esse é presente para o Dr. Walter. Oh, obrigado, Gil. Nossa, isso aqui é uma preciosidade, hein? E que mais? Ele tá novinho aqui. Pois é. Nossa, o mestre. É uma joia isso aqui. E é isso, né? E é isso. Então a gente se vê na próxima semana. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado.